Olá, pessoal. Eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast, o podcast cultural que fala dos artistas, das suas histórias, ok? E hoje nós temos aqui a presença do Thiago Mota, cantor, ator, multi-instrumentista, que vai contar aqui a história pra gente, vai falar um pouquinho dele, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago. Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E você, Flávio, tudo certo? Tudo certinho. Estamos aqui no podcast para a gente poder falar um pouco da arte, da cultura, né? Eu sei que você trabalha bastante nesse pedaço, né? Vamos falar assim. E estamos aqui com a Jéssica na mesa de som, no vídeo. Estamos aí de novo. No cafezinho. E sempre. Tiagão, conta pra gente aí, pro público saber, o pessoal que quer conhecer, né, o seu trabalho. Conta pra gente como que você começou, assim. Você começou lá criancinha, né, sei lá, jovem, foi já direto cantando, foi no teatro, foi dançando. Como foi sua influência? Conta pra gente. Meu começo, eu não sei dizer quando começou, mas eu posso dizer que o ambiente que eu tinha em casa era um ambiente que eu sempre assistia muita coisa. Então, eu posso dizer que a minha formação artística começa com os desenhos animados, que eu assistia muito e sempre me encantava com as trilhas sonoras desses desenhos e desenhava muito. Isso desde sempre, até uns 8 anos, mais ou menos, que eu comecei a pegar o violão do meu pai e dar umas arranhadas, né? Mas antes disso, tinha uma coisa de assistir TV e ver as bandas, os artistas e tudo mais, e eu tinha um lance de querer tocar teclado porque eu achava bonito, e aí queria um teclado, mas a gente sabe que, né, instrumentos desse naipe é um pouco difícil para famílias que não tem muita grana, né? Teclado, piano, mais caro, enfim. Né? E aí comecei a arranhar o violãozinho que meu pai tinha. E seu pai tocava um pouco, então? Assim. Muito pouco, assim, só de brincadeira, que ele tinha um violão velho lá, da Giannini. E aí, com 9 anos, meu avô deu um violão da Tonante pra mim e um pro meu irmão. Aí, a partir daí, fui desenrolando, né? Falou, puxa, é isso mesmo que eu gosto. E por aí. E aí você com 9 anos, então? Isso. Aí você foi despertando, foi fazendo. E aí você entrou, assim, em cursos? Como que foi? Você foi... Olha, eu demorei um bocado. Porque o lance de não ter dinheiro e as coisas no ABC, na época, pelo menos, a gente não tinha acesso, não tinha divulgação quando tinha alguma coisa. Então, quando era gratuito, eu não sabia que tinha. E quando eu sabia que tinha, não tinha dinheiro para pagar. Ou já tinha passado, né? Também, por aí. E aí, fui muito nessa coisa de revistinha de banca de jornal. Amigos que escreviam letras e cifra das músicas. E aí, ia testando, né? Fazer os acordes... ficava nessa coisa de treinar os acordes e trocar e não sei o quê. E fui aprendendo desse jeito, né? E fiquei assim por muito tempo, né? Um esquema autodidata. Eu via as fitas cassete, que na minha época ainda era fita cassete. Depois CD e tudo mais. Mas sempre nessa coisa de ler as revistinhas, ouvir rádio, ouvir as coisas e tentar fazer junto, né? E você já, nessa levada, você também começou a compor? Como é que era? Não era sua... Ainda não. Eu tava no lance de ficar encantado com os sons dos instrumentos, né? Então, tinha um lance de experimentar coisas e tentar tocar o que eu ouvia, porque eu gostava muito de ouvir aquelas coisas. Isso foi até uns 12 anos que eu só tinha o violão. Eu costumo falar isso pra galera que eu dava aula. Que hoje é muito, muito mais fácil ter acesso às coisas. Tanto a bons instrumentos com custo baixo, quanto as informações. Né? E aí eu sempre digo que eu tinha um violão que era super desregulado. Era um violão de nylon que eu coloquei corda de aço e ficava muito alto e não podia, e machucava o dedo e não sei o quê. E eu tinha fitas cassete e, por muito tempo, um CD do Metallica. E era o que eu tinha por muito tempo. E aí, tudo que eu desenvolvi
entre, sei lá, 10, 11 anos até 12, quase 13, era com isso. Aí eu ganhei minha primeira guitarra, e aí eu comecei a passar o que eu estudava no violão pra guitarra, ainda sem fazer aula, né? Tá. Tudo nesse esquema de revistinha, ouvindo, Vai tentando, pegando, vai. né? Ouve aquele negócio, repete de novo, aí tenta fazer, tenta encontrar a nota, até chegar nesse lugar. Eu fui estudar mesmo música, eu cheguei a estudar, depois que eu ganhei a guitarra, eu fiz uns 2 meses de aula com um professor aqui de São Bernardo, que eu não me identifiquei muito bem durante as aulas, porque o cara toca muito até hoje, mas pra mim tem uma coisa de saber tocar muito não quer dizer que você ensine bem e que você não respeite o tempo do aluno para as coisas. Isso é muito valioso também. Aí eu fui estudar mesmo pra valer depois dos 20 e tantos anos, que aí quando eu entrei na Fundação das Artes para começar a estudar. Aí foi. Mas nesse meio do caminho eu tive banda, toquei com uma galera. Ainda, de um momento na adolescência com uma das bandas, ainda tentei um som autoral, né? Mas não foi pra frente, aí eu deixei na gaveta toda essa parte, né? Tá. E aí fui estudar mesmo depois de 20 e tantos anos aí. Mas aí você já estava indo, assim, meio vivendo de música também? Como é que é? Assim, nesse período ou não? Quando eu saí da escola foi... Vamos voltar um pouquinho, né? A virada de chave foi... de 14 para 15 anos, eu fiz a prova do Senai. Tá. E da ética, todo mundo fazia. Minha mãe, na época, insistiu muito porque ela trabalhou numa fábrica de filtro para carro a vida inteira. E ela sempre colocava essa coisa de você precisa de um emprego, precisa estudar para trabalhar numa firma, ter estabilidade, CLT, não sei o quê. E eu fiz essa prova, eu, meu irmão e alguns amigos, né, em comum. E aí, dessa galera toda, só eu completei a prova. Nenhum deles completaram, né? Não deu tempo de preencher todas as questões. E no dia que deram o resultado, eu entrei para fazer mecânico de usinagem. Não sabia, até hoje não sei o que faz mecânico de usinagem. Tá. Mas achei bonito o nome e falei, quero fazer mecânico de usinagem. Aí no dia do resultado me ofereceram uma vaga de funilaria automobilística. Eu falei, não quero, eu quero mecânico de usinagem. Aí deu, sei lá, 15 dias, me ofereceram um mecânico automobilístico. Falei, não quero, eu quero mecânico de usinagem. Aí depois de um mês eu desencanei. Falei, não quero mais nada. Aí me ligaram, falaram, você tem uma vaga agora para mecânico de usinagem. Aí eu virei e falei, agora eu não quero, obrigado. Minha mãe ficou, nossa, furiosa comigo na época, porque é uma esperança que ela tinha, né, de seguir um pouco esse lado. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na vida, porque na semana seguinte que eu disse não pro Senai, eu entrei num coral do João Ramalho, do Colégio João Ramalho em São Bernardo, com regência do Daniel Martins. Abraço, Daniel. E tinha uma galera muito bacana ali, entre elas a minha primeira professora de canto, a Joyce. Beijo, Joyce, saudade de você, que hoje é uma soprano das mais bem-sucedidas no nosso país, fez um monte de espetáculo, entre eles o Fantasma da Ópera. Mora em Campinas hoje, ela é uma cantora fantástica, uma professora incrível. E aí foi o começo de tatear, né, essa vida de, nossa, é possível fazer coisas legais com música e ser reconhecido e tudo mais. Isso me acompanhou a adolescência inteira, junto com as bandas, né, até começar a estudar pra valer, né? Então, essa virada de chave de participar do coral, de entrar no Teatro Elis Regina, me apresentar para aquele teatro cheio e ter aquela experiência foi um primeiro lugar. Quando eu saí da escola, tinha um lance de arrumar trabalho, porque em casa era só eu, meu irmão e minha mãe. Aí meu irmão na faculdade, as contas apertadas e tal. E aí eu fui atrás de trabalho e consegui numa loja de instrumentos musicais. Olha. E aí muita gente falava, nossa, mas você trabalha com música, que legal. Aí eu falava, não, eu trabalho com vendas, né? Que é completamente diferente, né? E aí fiquei por 4 anos e meio nessa loja.
Ao mesmo tempo que eu estava na loja, eu fiz um curso de luthieria em São Paulo para manutenção dos meus instrumentos, que eu sempre gostei muito de fuçar. Eu lembro que eu desmontava a minha guitarra sempre, remontava e alguma coisa ficava esquisita. Aí depois de um tempo eu desmontava, montava de novo. Aí eu fui e fiz esse curso. Aí hoje meus instrumentos estão bem, estão tudo certinho. E aí fiquei esses 4 anos e meio na loja e aí minha mãe me apertou. Falou assim, seu irmão tá formado, ele é formado em educação física. Beijo, Wellington. Amo você. Hoje é personal trainer também e tal. E aí a gente conversou bastante e ela falou, você precisa de uma faculdade e o seu irmão tá formado, eu quero ver você formado também e tal. Aí eu bati o pé e falei, beleza, vou estudar. Eu já tava na Fundação das Artes nessa época. Aí eu falei, eu vou estudar, mas eu vou estudar música. Aí eu comecei a caçar um monte de faculdade pra fazer as provas e tal. Aí tentei Unicamp, não passei. Tentei USP, não passei. Unesp, não passei. E aí eu já tava meio assim, putz, e agora, né? Aí entrei na FAAM, que é da FMU. E aí estudei lá. Ao mesmo tempo que eu tava de manhã na faculdade, à noite eu ainda tava na fundação. Na fundação você fazia? Fundação eu estudei guitarra. Guitarra mesmo. Na faculdade também. Ah, tá. Inclusive com o mesmo professor. Marcelão, é nóis. Marcelo Gomes, compositor, arranjador, guitarrista incrível. E um professor que também me fez ver a guitarra de outras maneiras, né? Não só da maneira rock and roll que eu vinha estudando e tocando, mas pensar a guitarra com outras camadas, né? Com outro tipo de sonoridade, pensar na nota que eu ia tocar e tudo mais. Então, foi um aprendizado incrível, assim, durante esse tempo de faculdade. Que legal. E aí foi. Aí você falou agora... aí quando eu saí da loja, aí não tinha outro jeito, né? Precisava ganhar dinheiro de alguma forma. Aí comecei a acompanhar uma cantora de São Bernardo, a Maria Cristina, que depois foi pro The Voice. Ela tinha participado do Ídolos antes de eu conhecê-la. Depois foi pro The Voice, no time do Lulu Santos. Aí a gente fez alguns barzinhos no ABC, em São Paulo. E aí, ao mesmo tempo, eu fui começando a fazer coisas dentro do teatro. Primeiro como músico da banda que faz a trilha ao vivo. E aí, a partir daí, foram pintando outros convites. Esse primeiro trabalho foi dentro da fundação, que eu era bolsista. E aí, a partir desse, começaram a vir os primeiros cachês dentro do teatro. E aí, a agenda foi ficando um pouquinho mais cheia. E aí, eu fui deixando de acompanhar artistas e deixando de fazer trabalhos com música para me focar mais no teatro, que foi um lugar que eu me descobri depois. Porque até então, a única certeza da vida que eu tinha é que eu queria ser músico, que música já bastava e tudo mais. E aí, quando eu entrei em cena pela primeira vez, eu pensei, a música não é suficiente. Entendi. Preciso me expressar de outras formas também. E aí você tinha quantos anos, mais ou menos? Você lembra? Como você foi pro ator, assim? Deixa eu pensar aqui, 24 para 25 anos. E aí você fez os cursos, né, que você falou, do teatro? Isso. Eu terminei a Fundação das Artes em 2013, ainda fiquei mais 1 ano e meio na faculdade. Terminei em 2014. Finalizei o curso da faculdade e entrei na SP Escola de Teatro. Que é um curso que não é um curso técnico como outras escolas e também não é uma formação acadêmica, né? Não é bacharel, mas licenciatura. Dá um bom caminho, mas é uma maneira diferente de se estudar teatro e de fazer o estudo da cena, né? Tá. E aí, pra mim foi outro divisor de águas na vida, porque eu acredito muito nesse lugar de você aprender com a experiência de pessoas que nunca fizeram aquela coisa e de pessoas que estão há 10, 20 anos no rolê. Quando esses dois extremos se juntam no mesmo lugar e todo mundo está disponível a aprender, a gente ganha muito, assim, com a galera que fez muito daquilo, mas está disposto a começar do zero ali, e a pessoa que nunca fez e está descobrindo coisas. Então, você
observa a pessoa descobrindo e vai descobrindo junto, né? Sim. Então é um espaço muito legal, assim, de... Interessante, você tá falando, eu tô lembrando, eu sempre caminhei com a música, mas eu sempre busquei as linguagens, né? Assim, Uhum. né, se eu não sabia, eu ia lá, dava uma fuçada, porque na minha casa também eu tive muita arte junto, assim, né? Respirava a arte, assim, mas ninguém, assim, ia a fundo, mas era muito... Você falou dos desenhos, dos filmes, era muito em casa, era demais, música, tudo isso, teatro e tal. E aí, toda vez que o pessoal me chamava, ó, você não quer fazer música para isso, aí eu ia pesquisar um pouco as linguagens, né? Uhum. E você falando aí, eu lembrei que no teatro eu como músico, o maior prêmio que eu recebi foi no teatro. Fazendo parte da música, né? Que é o isso. prêmio da direção musical da APCA, que eu ganhei e tal, entendeu? Legal. Fazendo a direção musical. Mais engraçado, né? Até no dia eu tava lá, falei, nossa, eu tô ganhando um prêmio com música, mas não é, eu tô no teatro, né? Por quê? Porque aquilo completou, né? Aí você vai se achando, Exato. você fala, olha que coisa maluca, né? Uma coisa vai completando a outra. Quando você falou aí de ator, né? Eu lembrei na hora, falei, olha, porque vai completando, né? Não, e até hoje é muito curioso, porque eu tava estudando curso técnico da Fundação de música, faculdade de música, mas o teatro que me bancou esse tempo todo. É o que me Entendi. sustenta até hoje. É porque você tá direto em cartaz, né? Fazendo Sim. os trabalhos, tudo. É. Como você é ator, músico, e aí vai, né? Sempre vai pintando alguma coisinha, né? Que legal. E conta pra gente aí, então, os trabalhos que você já fez, assim, algum que você destaca mais. Vai lembrando aí pra Tenho gente. alguns. O primeiro grande trabalho, assim, que me encantou, que eu não esperava, foi como coro cênico no Teatro Municipal, um espetáculo que chama Noite de Gala do Circo. Direção do Baskerville e direção dos circenses do Hugo Pozzolo. Na época eu estava estudando na ETEC de Artes, né, no curso de canto popular, já estava chegando no final do curso, e pintou esse convite, e aí foi uma coisa surreal, assim, porque eu nunca me imaginei entrando no Teatro Municipal de São Paulo, tipo, para qualquer coisa, e de repente eu tava entrando como artista. Olha. Tipo, eu olhei aquilo, assim, e foi surreal, assim, de participar. Com circenses incríveis, alguns deles aqui de São Bernardo também, o Helder, as Gêmeas Dias. O Helder hoje ele faz parte do Cirque du Soleil, num dos espetáculos, enfim. Uma galera do ABC é muito forte, só que o ABC nunca deu tantos destaques e tantas oportunidades de trabalho grandes, né? Então, a gente tem que sair do ABC Justamente. para chegar nessas coisas, né? É um grande celeiro de muitos artistas, né? E esse foi o que mais me impactou, assim, de cara. Eu fiz outros trabalhos antes, mas esse foi o primeiro que eu olhei e falei assim, nossa, ralei tanto e tô realizando um sonho, né? Depois eu entrei no Panos e Lendas, do Chico Cabreira. Então, Chiquinho, ele, aproveitando, foi com eles que eu fiz parte com eles do Avoar em 95, 96, 96, 97, 98, 99. E aí a gente também tem uma amizade, às vezes a gente faz uns trabalhos junto. E do Vladimir Capella, né? E o Chiquinho que dirigiu, né? Aí eu entrei pra fazer o Hairu, que é o... Inclusive, eu fiz a direção musical do Panos e Lendas, dessa versão aí. É isso. Quando reestreou, foi em 99 que eles estrearam. Aí eu entrei pra substituir o Gabriel, filho dele, que é um parceirão, amigaço. O Gabriel é gente boa. Eu adoro ele. E aí fiz o Panos até o ano passado. Eu tava no elenco. Você tava no Panos do ano passado. A gente foi fazendo em vários lugares, né? A gente fez no Teatro BTC, fez no... Quando eu entrei era no Maria de la Costa, temporada. Aí a gente foi fazendo alguns Sescs, né? Algumas escolas. O teatro no Tatuapé, dentro do shopping Tatuapé, acho que é o Dr. Butica. A gente fez temporada lá também.
E foi uma puta escola, assim, porque o Panos tem muita coisa acontecendo com muita gente, muito detalhe de contrarregragem, de cenário, de objeto, músicas maravilhosas, um jogo cênico com a galera que é muito divertido também. E foi uma puta escola para os outros trabalhos que vieram depois. Aí, nesse meio do caminho, em 2018, eu tomei uma rasteira da vida, que foi quando eu perdi minha mãe. E foi um momento muito, muito difícil. Até hoje, mexe bastante comigo, né? E eu lembro que na véspera do dia que ela faleceu, eu fiz um teste para um espetáculo da Navega Jangada. Da Cena Navega Jangada. E aí, um mês depois, a Thalita... Te amo, Thalita. Ligou para mim e falou, ó, a gente gostou de você e tal, tá a fim de participar desse processo. Aí eu entrei pra companhia e a gente começou a ensaiar um espetáculo chamado Os Quatro Cantos de Eupídio, que é uma homenagem ao Eupídio dos Santos. Tá. Compositor né, de São Luís Paraitinga e tal. Os filmes do Mazzaropi. E aí, esse espetáculo é o meu espetáculo do coração, assim. Que tanto o processo dele, a época e as pessoas envolvidas e tudo que ele representa tá num lugar muito especial do meu coração. E a gente passou o ano inteiro ensaiando e foi estrear no Sesc Piracicaba. Tá. E aí foi muito bacana, assim. Conta a história de uma menina, a Catarina, que também perde a mãe. E ela tem uma música que a mãe dela cantava pra ela todas as noites antes de dormir. E aí ela sai do interior pra vir pra São Paulo e procurar o Mazzaropi pra entregar um presentinho, achando que o Mazzaropi é o compositor das músicas. E aí ela encontra o Mazzaropi, enfim, é uma saga toda. Dela encontrar o Mazzaropi, e o Mazzaropi fala, mas não sou eu que compus as músicas. Quem compôs foi o Eupídio dos Santos. Aí começa a saga dela para ir atrás do Eupídio também. E é um espetáculo muito bonito também, cheio de música, o elenco inteiro toca, canta, tem um cenário incrível. Esse foi em 2018 a gente estreou. E aí seguimos 2019 até o começo de 2020 também. Hoje eu não faço mais parte do Panos e Lendas, mas ainda faço parte da Navega Jangada, não só no Eupídio, mas em outros projetos também, como o Baleia Banguela, que é uma banda que a gente toca músicas diversas. Tem um show Pulistica e um show de carnaval, que é o Baleia Canta Bahia, que a gente estreou nesse carnaval, né? Então, nesse meio do caminho... deixa eu lembrar aqui bastante. Tá, nesse meio do caminho eu sou convidado pelo coletivo Amapola, de teatro e poesia urbana, que é de São Paulo. Muita gente pra dar beijo. Beijo, Amapola. Que é uma galera. Com direção da Lilian de Lima, que é uma atriz fantástica, assim, de São Paulo. E esse espetáculo é um espetáculo que fala para os jovens sobre essa questão do trabalho excessivo e de você não ter tempo para olhar as coisas de outra maneira. Então, conta de uma maneira diferente a fábula da formiga e da cigarra. E aí a gente vai entrando com questões da urbanidade, do hip hop. É um espetáculo que é muito poderoso, assim, infanto-juvenil, que a gente tava pronto para estrear e veio a pandemia, o lockdown. A gente tava com escolas, né, agendadas para fazer, conversa com o Sesc e tal, e aí veio a pandemia e aí a gente ficou sem chão, assim, né? A primeira classe a parar, a última a voltar, né? E aí foi um período meio nebuloso, né, nesse meio do caminho, porque a gente não sabia o que fazer, e aí foram pintando alguns editais, né? Aí nesse meio do caminho, a gente conseguiu um edital pro Amapola,
para fazer a versão curta-metragem desse espetáculo. Com a Jangada também a gente teve algum edital que entrou para dar uma força pra gente. Aí a gente fez a versão show do Eupídio e uma versão que a gente disponibilizou o espetáculo. Com o núcleo da Maré ao Luar, que é um núcleo de teatro e de ações artísticas que eu tenho com a minha companheira Nayara. Beijo, Nayara. Amo você. A gente foi contemplado também para montar a versão de vídeo do espetáculo Resiliência. E aí foi o que segurou um pouco esse primeiro momento que estava tudo parado, né? Junto com isso eu estava dando aula online pela Riff Musical. De guitarra. Isso, guitarra, violão, ukulele. E aí fomos levando do jeito que dava, né? Nesse tempo, nesse período até, sei lá, setembro, outubro de 2021, que foi quando começou a flexibilizar melhor, né? Essa questão da gente se apresentar e tal, com algumas limitações. E aí pintou um convite do Sesc Mogi pra gente fazer o show do Baleia Banguela. Então foi o primeiro show no meio dessa turbulência que foram esses 2 anos, pra gente começar a retomar os palcos, né? Aí a gente fez esse show, e aí começou a surgir outros convites, mais pro Baleia. Aí fomos fazendo show, Sesc Bauru, Sesc Santo André, São Caetano, e enfim, a gente foi fazendo alguns shows assim. Pintaram outras apresentações do Panos, apresentações do Quatro Cantos de Eupídio, a versão show e a versão espetáculo, né? E aí foi seguindo assim até o final de 2022, né? Com esses trabalhos acontecendo. Aí eu saí da Riff, e aí para me focar mais nessa parte de teatro e, enfim, de shows e tal. Aí no final de 2022 eu fiz o teste pro Once Musical. Aí foi aquela bateria de mandar material, vídeo, aí preencher ficha, não sei o quê. E você fez cantando? Não. Um vídeo que eu fiz cantando e tocando violão. Tá. Aí eu toquei uma música do Godspell, que é um musical off-Broadway. Foi uma exigência deles, né? Tem que ser uma música de musical. Aí eu mandei e me chamaram para os testes presenciais, né? Aí eu fui um dia pro teste de canto e instrumentos. Eu lembro que me mandaram, isso foi uma segunda-feira. Me mandaram na quinta-feira anterior as partituras, né? Um e-mail com a partitura de uma música voz e violão, a outra partitura de contrabaixo e outra partitura de bateria. Aí eu tive essas, sei lá, 2, 3 dias para aprender tudo e chegar e fazer na segunda-feira. Caramba. Aí foi... Aí me chamaram de novo pra parte de cena e coreografia. Aí fui na quinta-feira com a cena pronta, de um personagem que foi pedido no e-mail. Aí foi engraçado que quando eu cheguei pra começar a cena, o diretor me deu o texto e falou: você vai ler esse outro personagem aqui. Beleza. Aí depois fizemos a parte da coreografia e tudo mais. E aí no dia seguinte já ligaram pra mim e falaram: você tá aprovado e tal. A gente começa a ensaiar em janeiro. E aí, deu uma... a agenda virou uma bagunça. Não posso esquecer, no meio do caminho também, um pouco antes disso, eu comecei a trabalhar com a Cia Variante, que é uma companhia de teatro infantil politizado de Guarulhos. Então, eles têm peças que falam sobre crianças de rua, crianças em situação de refúgio. Temas específicos. Isso. E aí é bem politizado e super importante. As crianças adoram, os adultos que assistem também ficam... E você trabalhando nessas todas as peças aí que você está falando, essas todas, você está sempre como músico e ator? Isso.
sempre cantando, tocando e também atuando. atuando. Eu diria o contrário, eu tô como ator Ator é o principal. que toca e canta enquanto o espetáculo tá acontecendo. Tá. Enfim, aí quando eu entrei no Once, eu tive que falar com a galera pra falar, mano, entre janeiro e maio eu não tenho como estar com vocês, porque é um tempo de trabalho, contrato e tudo mais. E a temporada é longa, muitos dias, pego o final de semana para remanejar todos os trabalhos. Aí nesse meio do caminho, enquanto eu tava ensaiando o Once, eu consegui fazer apresentações de carnaval com Baleia Banguela, com esse show que a gente estreou, do Baleia Canta Bahia. Fiz um trabalho com Flor de Crejoá, que é do Gabriel, e da Rita, que também foi outro rolê que eu entrei nesse meio do caminho, né? Inicialmente para tocar contrabaixo no show de carnaval, do Bloco dos Batutas, como palhaço, né? E depois o show Farra dos Bichos, que aí eu migrei pra guitarra. E aí fiz o show com eles, né, do Farra, fiz o carnaval com Baleia Banguela e depois foco no Once o tempo todo, até maio. E aí agora tem de novo, né? Vai ter em janeiro. A gente volta dia 25 de janeiro e segue até o final de março a princípio, né? Tá. Isso foi o que a produção passou pra gente. A minha filha que falou, nossa, pai, eu queria tanto assistir. Nossa, porque a minha filha também tá nessa pegada de música, né? Inclusive ela faz na fundação também e tudo. E tá também no teatro musical, tá tentando as coisas aí. Aí ela falou, nossa, eu queria tanto assistir. Eu falei, vamos ver quando que vai ter de novo, né? Aí a gente se esquematiza e vai assistir, né? A gente vê como é que... Mas fala mais, Tiagão, fala mais aí. O que você agora... Você tá nessa pegada toda, né? Sim. Nessa pegada do teatro, enfim, da música e tal, você, do seu lado de composição, não foi, era mais tocando mesmo. Era mais tocando, só coisa dos outros, vamos dizer assim. Fiz algumas coisas nesses projetos de teatro, alguns que foram surgindo, eu cheguei a compor trilha, gravei e tal, só para disparar na hora da cena, em outras que estavam num esquema de embrião ainda, né? De compor canções, de fazer arranjo, sempre vou fuçando essas partes, né? Mas eu lembro de uma amiga na época da SP Escola de Teatro, a Aline Machado, que é de São Bernardo também. A gente falando sobre essa coisa de compor e tudo mais, ela virou pra mim e falou assim... Você precisa entender que toda ideia é válida. Então, tem uma ideia, anota, grava, guarda de algum jeito e depois você vai lapidando. Mas não deixa de compor. Sim. Vai fazendo. E aí, nisso, ficou aquilo na minha cabeça e tal. Aí, comecei compondo uma música. Aí, depois de um tempo, assim, meses... Peguei uma outra ideia e comecei a escrever, aí deixei na gaveta, aí demorei tipo 1 ano pra mexer nessa ideia de novo. E aí, quando entrou a pandemia, que eu tive que ficar em casa, eu falei, eu vou precisar voltar nisso aí, né? Vou ter que fazer alguma coisa com esse tempo que eu tô sozinho comigo mesmo. E sem poder ver as pessoas, sem poder fazer os trabalhos que eu fazia, aí eu me coloquei no movimento de começar a compor todo dia alguma coisa. Entendi. Que fosse uma frase, que fosse uma ideia musical, que fosse um verso, que fosse uma música completa, mas todo dia uma coisa diferente. Aí eu fiquei nisso por uns 20 dias, mais ou menos. E aí dali eu comecei a selecionar algumas coisas e lapidar. Ainda tô nesse processo, né, de lapidar algumas coisas. Você sabe que hoje você estava falando do tempo que a gente não tinha tanto material para material assim bom para fazer, para tipo assim de gravação, de instrumento. E hoje a gente tem isso aqui, né? Porque aqui, né, pelo menos aqui você grava. Tem muita coisa aí, né, dentro. Você pega e fala, teve uma ideia, né? Eu lembro, tá vendo isso aqui, Jéssica? Ó.
A gente fazia assim, ó, para o gravador de cassete, PF, para gravar, né? O play hack. Para você Ao mesmo gravar, né? E aí hoje a gente tem isso aqui. Olha que coisa maluca, né? Aí você, né? Aqui você grava, você ouve. Tem agora, eu não sou craque nisso aqui, mas o pessoal que fala, ó, Flávio, dá para fazer isso aqui, dá para mexer até com a mesa, né? Tem os aplicativos, você Sim. põe a voz, você põe não sei o que, fala Cacilda, meu, né? Faz de um tudo, faz mixagem, Que gravação, loucura, lançamento. velho. Loucura, velho. Simulação de amplificador, dá pra ligar guitarra nele. É, uma coisa, né? E aí você vai, passa um filme, né? Você fala, poxa, é tão difícil você ter um esquema legalzinho das coisas e hoje tá aí, né? Sim. Às vezes isso, como eu falo, às vezes é tanta informação que eu não sei até que ponto se a pessoa tá preparada para tudo isso, né? Isso o Marcelão falava muito pra gente, né? Que há 15, 20 anos atrás, o papel do professor era deter o conhecimento e passar o conhecimento pro aluno. Hoje, com tudo que a gente tem na internet, você pode aprender sobre qualquer coisa mesmo, assim, tipo, de maneira mais rasa até a maneira mais profunda. E o papel do professor passa a ser a pessoa que vai organizar esse material e dizer para você o caminho que você precisa começar a seguir para chegar onde você quer. Porque assim, pensando em guitarra, vou estudar escala, arpejo, acorde, improvisação, repertório, tem um monte de coisa, tipo, campo harmônico, e só que aí alguém precisa virar para você e falar assim, tá, mas você sabe quais são as notas musicais? Sim. Então começa pelas notas musicais. Pelo mais simples. Aprender as notas musicais, né? O som, o nome das notas. Tá, vamos aprender Eu não gosto do termo acidente, eu prefiro alterações. Tá. Que é sustenidos e bemóis. E aí, o dobrado sustenido, dobrado bemol. Tá, beleza. Temos as escalas, temos as notas musicais. O que é uma escala com as notas musicais? Aí da escala, tá, tem os acordes, campo harmônico, aí vai sobrepondo algumas coisas. E no meio desse caminho a gente vai trabalhando o repertório, porque os fundamentos são esses, mas se não virar música, são só... não adianta você saber tudo isso, né? É como eu falo pro pessoal também, quando eu dou os cursos lá com a turma lá. Que eu tenho umas turmas, né? Aí assim, às vezes o pessoal fala, eu dou o exemplo de que você cozinhar, por exemplo, vai fazer um feijão lá. Você põe o feijão, põe água e tal. Fala aí, mas eu quero um feijão, aí você põe lá um louro, né? Aí você põe lá um pedacinho de bacon, aí daqui a pouco vira uma feijoada. Eu falo, é por aí, você tá numa notinha, aí você vem, mais ou menos o que você falou, aí vem o acorde, aí a sequência do acorde, o campo harmônico, aí fala, é assim? Eu falei, você vai... Porque às vezes você fala lá, dó com sétima e nona. Aí a pessoa olha e fala, nossa, mas o que é isso? Que a avó do acorde tem a ver com... O que é isso? A nona? Que nona que é essa? Professor, eu tenho uma nona lá em casa. Né? Aí eu falo, não, tá vendo? Porque tem todo para você chegar nisso aqui, você vai trabalhando, aí você vai harmonizando a coisa. A mesma coisa comida, né? E outras coisas, né? 2 anos, mas... E a teoria musical, ela é simples, no fim das contas, né? Eu acho que o método tradicional que complica. Sim. Porque muitas vezes isso é uma discussão que a gente teve na faculdade, na fundação e tal, que não só o jeito que é passado através dessa coisa mais tradicional, mas alguns professores que ficaram parados no tempo, muitos deles não entendem que a coisa pode ser mais simples e pode estar o tempo todo atrelado ao repertório que as pessoas estão escutando, né? Para deixar mais palpável, né? Sim. Mais na cara também, né? Assim, pra pessoa ver. E ter a experiência da coisa. Assim, eu posso falar sobre um monte de escala com você, mas o ponto eu tô escutando essa escala? Eu entendo o som dessa escala? Eu entendo o som dessa escala no repertório? Entendi. Se é, tipo, uma escala maior ou menor? Tipo, eu tenho essas, né? Eu consigo ter essas sensações?
de diferenciar uma da outra, é a partir da experiência, né? Sim. Eu sempre passo para a molecada lá, falo, gente, vocês não gostam de assistir bastante filme, né, tal. Uhum. Ouve lá, presta atenção naquela parte que tem a sonoplastia, aqueles sons, dan, 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 tá vendo? Isso aqui é nota, ó, os intervalos. Eu falo, é mesmo, professor, tá vendo? Tem, né, faz tan, 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 aí tem Isso. Tudo faz parte, tá vendo? né? Tá vendo? Tá tendo, são notas, ó, se você parar aqui, você vai ver, fala, é mesmo, falei, então, presta atenção nisso, você já tá ouvindo, você já tá aprendendo, você já Sim. tá começando a absorver esse som. E eu tô lembrando aqui, eu não sei se é o Heraldo Dumont, tenho certeza se é ele. Eu lembro que um desses, eu acho que é o Heraldo Dumont, não tenho muita... Que ele deu um exemplo uma vez, ele falando dos cursos que dava, principalmente nas escolas, nos conservatórios e tal, sobre o Bona, acho que ele falou. Falou, o pessoal vai muito no Bona, mas vai assim, não dá nota. Ele faz lá, dó, ré, mi, tá tudo no mesmo tom. Uhum. Ele falou, não faz o som da nota mesmo pra pessoa já ir gravando, né? Uhum. Ele falou, isso aí pra mim é errado, porque vem dessa coisa meio tradicional que você tá falando, né? Sim. A forma mais tradicionalista nesse sentido de não ter essa abertura de você entender às vezes a pessoa. Às vezes a pessoa é mais fácil dela pegar a parte rítmica de começo. Às vezes ela tem um talento para acompanhar melhor. Outro já tá lá no solo e você fala, caramba, né? Não é assim? Sim. Aí por ali que você vai trabalhando que você vai chegar nas outras coisas, né? A gente vai aprendendo muito isso. Total. Mas é por causa disso que você falou. Tem um formato de ensino que você tem que... E aí você que tem que estar... E muitas vezes faz com que as pessoas se desinteressem por Sim, estudar. justamente. Então, tipo assim, tanto que hoje dá pra contar nos dedos as bandas, por exemplo, que são referência porque tem instrumentistas bons. Uhum. A gente tem muito mais cantores e cantoras como referência pra galera hoje do que bandas ou instrumentistas, né? Porque é isso, a gente, além, né, claro, da questão toda midiática, Uhum. né, de levar as pessoas para estádio e a coisa da indústria musical e tudo mais, tem esse lugar de que na base as pessoas se desinteressam porque, assim, é um caminho árduo você dominar um instrumento. Sim. Tipo, tem que ter muita paciência com você mesmo e querer muito fazer aquilo. E na primeira dificuldade, muita gente abandona, que também é um perfil da galera de hoje, de abandonar esses processos. E ao mesmo tempo, esse ensino tradicional não ajuda essas pessoas a entenderem que é um processo, pode ser devagar, né? Sim. Tem um tempo de dedicação, vai colher o fruto lá na frente. Em algum momento parece que você não sai do lugar depois de estudar por anos. Mas continua insistindo que em algum momento vai dar bom, sabe? Hoje eu acho que o pessoal é muito imediatista também, Sim. né? Assim, eu não sei se é por causa até do... Sei lá, você vai lá no fast food e já sai a comida lá em... Entendeu? Assim, mudou um pouco esses aspectos que antigamente Acho que não muda tinha. por um monte de coisa, né? Uhum. Pensa na velocidade da internet. Quando eu comecei, eu não tinha nem computador. Sim. Não tinha celular, não tinha internet pra ninguém. Foi ter internet, eu tava no começo da adolescência. E era pago, né? Tinha né, aqueles... Eu não lembro como é que chamava, mas era pago, né? Assim, pra você poder ter um determinado momento de usar. Sim. Né? Era tudo assim. A gente Né? usava no final de semana, de graça, madrugada. Era sábado depois das 2 e domingo o dia todo, ou de madrugada. Sim, Pagando um pulso. um pulso. Um pulso. No meio da semana são vários pulsos. Veja como e tudo é tão rápido que a gente às vezes acaba esquecendo todo esse processo. Que foi tão rápido, né? Se você parar para pensar, é muito rápido que foi acontecendo tudo. Mas, pessoal, você que está aí do outro lado, nós estamos aqui conversando com o Thiago Mota. Isso aí. É cantor, é ator, multi-instrumentista, ixi, é um monte de coisa, é produtor. Vai assim, uma gama de coisas, um artista que tem um trabalho grande, né, de teatro aí, como cantor, e uma série de coisas que logo você vai conhecer mais o trabalho dele, depois ele vai passar aqui todo o contato dele, no caso, né, tudo que ele, para você poder pesquisar lá, Thiago Mota e tal.
Tiagão, pra gente já estamos quase no finalmente, né? O papo tá... Rapaz, hoje o papo tá rendendo demais, mas tá chegando, hein? Tá Eita. quase, hein? O negócio é tão rápido que a gente nem vê. Ainda faltou Tá? falar do projeto mais recente que eu entrei, Isso, então fala aí que pra gente... é importante porque Fala, é um fala. lugar muito precioso pra mim, que é com a Gargarejo Cia, com o espetáculo Bertoleza, que é uma inquietação do nosso diretor, o Anderson Claudir, a partir de uma encomenda da Unicamp para montar um espetáculo inspirado no Cortiço, do Aloysio Azevedo. Ele, estudando esse texto para fazer a peça, ele se depara com a personagem Bertoleza e fala, não vou falar sobre o Cortiço, eu preciso falar dela, que é uma mulher preta, escravizada, que estava com quase o dinheiro todo para comprar uma carta de alforria e que é enganada pelo João Romão. E aí o espetáculo é em cima desse recorte e que também traz, junto com esse recorte, outras mulheres pretas que foram apagadas da nossa história, seja de não ser o nome delas passado para frente, ou de não ter o reconhecimento que elas deveriam ter, ou simplesmente por falarem e serem assassinadas, porque falar é um ato político que incomoda muito. Principalmente se for uma pessoa preta, principalmente se for uma mulher preta. E o elenco inteiro preto fazendo, somos 10 pessoas em cena com pessoas incríveis, o espetáculo é forte, é emocionante, é impactante, e a gente acabou de fazer uma temporada no Teatro Arthur Azevedo, na Moca, pelo Fomento, né, de São Paulo, e aguardando algumas conversas aí, alguns convites para as próximas temporadas aí. E é importante falar dessa galera também, porque é um espetáculo que, para mim, representa muita coisa. Porque Claro. ali a gente está falando de ancestralidade também, né? Estamos falando de política, estamos falando de social, estamos falando de oportunidades, estamos falando de trazer essas pessoas que foram apagadas para a luz do momento de hoje, para que novas pessoas conheçam, né? Então, é isso, é importante falar desse trabalho também. Reforça aí o nome, então, pro pessoal. Gargarejo Cia, espetáculo Bertoleza. É um espetáculo que foi premiado também. Foi premiado. Ganhou a PCA de melhor espetáculo. A Luana levou de melhor atriz. Eu acho que então, foi agora. 2020. 2020. Eu acho que eu vi, você falou Bertoleza, eu lembrei. Eu acho que eu vi esse. Eu sempre acompanho lá os premiados, né? Eu sempre costumei a ver. E sempre acompanho quando dá as peças também. Fizeram uma temporada no Sesc Belenzinho, na estreia. Tá. E eu entrei recentemente, saí do 11, fiz o teste, entrei. Entrou. Não, saí do 11 não. Renata, Dani, Corta, né? Marcos, eu ainda tô. A gente só finalizou a temporada, esperando a próxima aí. E aí, nesse meio tempo, eu entrei pra Gargarejo também. Que bom, que trabalho bonito, né? Muito bom. Pessoal, agora para você dar o seu start final aí, se quiser falar mais alguma coisinha, e aí você dá seus contatos, tá bom? Onde o pessoal pode te achar. Eu agradeço bastante a sua presença aqui, tá? Foi bem para a gente entender melhor esse trabalho que você faz também. Você que aqui, você é de São Bernardo, né? Sim. São Bernardo. Sim. E que já tem essa saída toda para outros lugares, né? De São Paulo e outros cantos aí. Eu realmente agradeço você por você poder ter vindo aqui, agraciar o nosso trabalho aqui e passar a sua experiência. Agradeço de coração, tá? Realmente, muito obrigado mesmo por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. E daí dá seu último startzinho aí, dá os seus contatos, tá bom? Vamos começar agradecendo o convite e a recepção aqui, maravilhoso, valeu, já que é muito importante, assim, a gente ter espaço para falar da gente, porque não é nem num lugar egoísta, egocêntrico, alguma coisa assim, mas é que pode inspirar outras pessoas a trilhar alguns caminhos, né? Eu tive que bater o pé sem ter referência. Sabe? E aí, esses dias, um amigo querido virou pra mim e falou: Ti, você é referência pra mim. Eu, nossa, pela minha trajetória. Então, espero que, né, esse papo ajude a mais pessoas se inspirarem e seguir os caminhos, né?
da arte, vendo como possibilidade também. Agradecer todos os meus parceiros e parceiras de trabalho, de todos os grupos. Amo todos vocês. É muita gente para falar. Eu vou esquecer de alguém, então... Galera, vocês sabem. Dizer também que nesse momento eu tô nesse processo de outros trabalhos que estão pintando e surgindo aí. E, ao mesmo tempo, tentando dar conta de todos eles e fazer o meu trabalho autoral, né, se concretizar. Então, ainda não tenho prazo para isso. Deveria ter, mas tem muitas coisas acontecendo, então a gente vai administrando do jeito que dá. Me sigam nas redes sociais, @ThiagoMotaArt, tudo junto. Thiago com TH, Mota com T só, Arte com T mudo. No final, Instagram, Facebook, canal no YouTube também, que inclusive preciso voltar a postar coisas. Que é isso, né? O dia a dia... A gente acaba esquecendo das coisas, né? Dizer que foi um prazer estar aqui, papeando. Que bom. Espero eu poder voltar mais vezes com outros trabalhos para divulgar mais coisas. E é isso. Muito bom. Aí, pessoal, nós ouvimos aqui o Thiago Mota, que daqui a pouquinho, depois do nosso podcast, aí nós vamos também gravar a palhinha do artista. Aí lá no canal você vai acessar e vai ver também a palhinha do artista, tá bom? Certo? E agora é com nós, né, Jéssica? É isso? Desse lado aqui? Isso. É esse aqui. Isso aí, né? Pessoal, você que acompanha a gente aqui no Flavesp Podcast, esse podcast que tem essa ideia cultural de mostrar, apresentar os artistas, suas histórias e tudo mais que o pessoal faz aí em termos de arte. Se você quer ser um apoiador, um patrocinador, você quer impulsionar a gente junto aqui, você vem aqui, ó. Vai ter um QR Code aqui, eu não sei onde esse pessoal põe, mas é por aqui, certo? E aí o que acontece? Você viu o QR Code, o que você faz? POF! Pronto, você vai ser um apoiador do nosso projeto. Aí você fala, poxa, que legal, estou apoiando o projeto. E aí aparece um sino aqui, sininho, certo? Apareceu um sininho aqui, eu nunca sei onde esse pessoal põe, mas é um sininho, apareceu o sininho, para quê? Você vai lá, vai fazer pife no sininho, para quê? Você vai se inscrever no nosso canal, para você estar impulsionando também, mostrando para as pessoas, para os amigos, outras pessoas verem e conhecer todo esse mundo da arte, tá bom? Nós agradecemos demais você aí do outro lado com a gente, acompanhando os nossos episódios, dos nossos artistas. E eu, Flávio Véspero, em nome aqui também da Belga Produções, né? Com a Jéssica, com o Brasilino, eu agradeço demais vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Thiagão, por você aqui. Tamo junto. E até a próxima, gente. Obrigado, pessoal.